tudo bem? Meu nome é Fernanda e hoje estamos iniciando mais um episódio do Fala Sério Fê, onde a gente fala sério. Mas nem sempre, né, Fê? Isso! E hoje estou aqui com o Edu Marcos Ditz, nosso diretor do Correio do Lago. E olha, hoje vamos contar uma história, no caso ele vai contar a história do Correio do Lago, onde tudo começou. E confesso que quando eu entrei aqui fiquei muito curiosa, fiquei sabendo algumas histórias, mas nada melhor do que o Edu mesmo contar, né, Edu? Então, conta pra gente, Edu, o que te motivou a ir pra área jornalística? Que eu não sei se você tinha, alguém te induziu a isso, algum familiar ou algo assim, mas fala pra gente como é que foi esse teu contato com a área da comunicação? Então, Fernanda, é até uma história diferente, interessante mesmo. Nós, na época, Fernanda, trabalhávamos com informática, com escola de informática, tínhamos um estúdio de modelo, enfim, nessa linha, nada a ver com a ver com tecnologia, né, mas nada a ver com o jornalismo. O que aconteceu foi que, em certo momento, e isso em meados de 2020, entre 2004 e 2005, eu e o Helder, que é nosso colunista hoje, naquele momento foi meu sócio por alguns anos, ele teve parte, né, do Correio do Lago. Nós pegamos um jornal na mão, um jornal do litoral. Se não me engano, era O Fundador, o nome do jornal. E olhando aquele jornal, né, não tinha nada dessa coisa de internet, tal, nada disso aí. Olhando aquele jornal, ele era assim bastante simples, entende? Assim com bastante erro, enfim, né, era um jornal bem simples. E a gente acabou pensando, poxa vida, desse jeito a gente consegue fazer, né? Provavelmente até melhor. Vamos montar um jornal também? Tá precisando de um jornal em Santa Helena. E foi daí que saiu a ideia. Em março de 2025, nós tínhamos a primeira impressão do jornal Correio do Lago. 2005. 2005, sim, desculpa, parece, né? Foi tempo. Isso. 2005. Caramba, que legal, né? E, tipo, então você não tinha nenhuma faculdade nessa área, né? Você trabalhava na área de informática e que idade que você tinha naquele tempo? Naquele tempo, são pelo menos 20 anos atrás, eu tinha 25, 26 anos. Mas então, tava novo ainda e tiveram essa ideia, tipo, poxa, o Santa Helena acho que não tinha nenhum jornal assim, ou tinha já naquele tempo, antes do Correio do Lago. Santa Helena já tinha tido jornal. Naquele momento, eu acredito que o Costa Oeste, eu não tenho mais certeza, não lembro se ele estava ativo ou não, ou ele estava ou não estava ativo, mas logo depois voltou a ficar ativo, tá? Não tenho certeza. Mas enfim, que cabia, tinha mercado para mais um jornal naquele momento. E importante, Fernanda, o Helder sempre foi comunicador, então ele tinha bastante experiência com o jornalismo, com a comunicação, né? Isso foi o que nos ajudou bastante, que fez com que desse certo. Sim, com certeza, né? Que ele é jornalista, formado mesmo, então aquilo que ajudou vocês naquele tempo, né? E assim, Edu, claro que para abrir uma empresa, algo assim desse tipo, precisa ter um nome. E como foi que vocês escolheram o nome Correio do Lago? Porque é algo que surgiu daí. O do Lago eu acho que eu já imagino que seja, né? Mas do Correio do Lago, as cores do jornal, da onde que veio isso? Fernanda, a ideia foi um nome fácil, certo? Porque nós víamos que existia, né, em cidades um pouco maiores, alguns outros jornais já tinha até alguma coisinha voltada para a internet, né, mas bem pouca coisa mesmo, e muitas vezes com nome difícil, sabe? E o nome Correio, além de que Correio é o correio que leva informação, na época levava carta, né? Hoje eu acho que o que menos o Correio leva é carta. Para as pessoas, né? Então o nome Correio é um nome forte, um nome interessante, e por causa do lago da nossa região, então Correio do Lago, um nome forte, um nome fácil de escrever, né, também. Sim. E que tem tudo a ver com o que a gente faz. Então o amarelo veio dos Correios mesmo, né? Que era uma cópia escrachada dos Correios, exatamente, que era para lembrar de Correio mesmo. Claro, mas é uma cor bem chamativa, algo que vai chamar atenção e, como você disse, um nome bem fácil, né? E você lembra quem foi que sugeriu? Foi você? Foi o Helder? Ou alguém da família ou algo assim que sugeriu esse nome? O Helder teve a ideia de chamar o nosso jornal de Correio do Lago. Caramba, mas é algo muito criativo e também teve essa musa inspiradora que era, no caso, o Correio do Lago. E o Lago. Os Correios, isso, e o Lago juntou ali, fez uma junção. E hoje em dia nós temos o Correio do Lago, que é um dos com mais visualizações aí no Paraná, né? E assim, Edu, você lembra qual que foi a primeira matéria que vocês postaram? E assim, vocês dois sentaram e falaram, não, vamos
fazer isso? Era mensalmente? Era semanalmente que ia os jornais? E era impresso naquela época, né? Não sei, eu não falei antes, mas as pessoas devem ter imaginado. Então, como é que foi essa Fernanda, parte? até uma coisa interessante de você falar, lembrar, né? O jornal era mensal. Então ele saía uma vez por mês, certo? Eram às vezes 4 cadernos, 5 cadernos, 6 cadernos, depende do tanto de notícias que se tinha. Olha a diferença que isso dá. 6 cadernos são 12 páginas. Gente, 12 páginas a gente faz hoje no site, né? Em questão de horas, em 2 horas, eu acho. É muita matéria, hoje é muita informação. E naquele momento, naquela época, isso era bastante restrito, certo? Até, acho que praticamente o único meio de comunicação que tinha na cidade era um rádio, naquele momento, né? Então, o Correio do Lago acabou entrando para ter mais fonte de informação. Sim. Mas com 12 páginas se resolvia a situação. Por quê? Porque você colocava, por exemplo, acontecia alguma coisa hoje. Até semana que vem, ou daqui 10 dias, daqui 15 dias, quando o jornal ia circular, tinha gente no interior que não sabia daquilo ainda. Hoje não, hoje um jornal impresso não funciona mais, porque as coisas acontecem agora e as pessoas querem saber agora, não é depois, é daqui a alguns minutos, né? Sim. Quanto à questão da primeira matéria, eu tenho aqui, porque nós temos todos os jornais Correio do Lago, né, que saíram encadernados aqui. Então a primeira matéria foi sobre o Porto, e diz aqui que o Porto de Santa Helena, naquele momento, né, entre 2024 e 2004 e 2005, movimentou 25 milhões de dólares. Até se você quiser mostrar para o pessoal. Vamos mostrar lá, olha lá, Olha pessoal. só, essa é a nossa Atrás. primeira edição. Tá aqui fala do Porto, tá aqui o Gico na capa, que era prefeito naquele momento, né? E assim foi. Com o tempo, nós passamos a ter o jornal quinzenal, ele chegou a ser a Era cada mais 10 pertinho. dias, né? Enfim, tá aqui, ó, seu Irineu da Lar, né? Outra matéria aqui, alunos sofrem com mochilas pesadas, desde aquela época, aquela história da pesada. Realmente, os livros que eram vários. Que a pesada leva tudo, né? Em vez de levar só o do dia, acaba levando tudo. Realmente. Ó, na época, Santa Helena completaria seus 38 anos de emancipação. Né? Esse foi dos primeiros jornais. Caramba, cara, que legal, né? E assim, Edu, como que era a empresa física? Vocês tinham na casa de vocês, onde vocês imprimiam os jornais, ou algo assim? Como é que funcionava? Não. Como eu te disse, eu tinha na época uma escola de informática. Uhum. Né? E nós colocamos o jornal junto com essa escola, junto com essa empresa. Inclusive, nas primeiras edições, usando o mesmo CNPJ. Nem era correto aquilo. Naquele momento, né? Não cabia bem. Tinha o CNPJ, mas não era bem enquadrado. Com o passar do tempo, claro, aí nós fizemos o nosso CNPJ, né? Poucos meses depois, eu acho. E a impressão era feita normalmente em gráficas de outros jornais, certo? O nosso era feito junto com Folha de Londrina, lá em Londrina. Então nós tínhamos que formatar ele, né? Preparar o jornal, deixar ele tudo certinho no computador, no PageMaker na época, sabe? É um programa bem antigo. Mandávamos isso num pendrive, certo? Muitas vezes. Eu acho que chegamos a mandar por e-mail também. Depois tinha uma questão do FTP, que era utilizado direto com a gráfica. Eles imprimiam e quando vinham trazer para Santa Helena ou Folha de Londrina, traziam o Correio do Lago junto. E daí a gente distribuía gratuitamente. Então eu ia perguntar isso, se vocês distribuíam, se era as pessoas vinham e compravam, às vezes por um valor pequeno, algo assim, então era distribuído, que Era legal, distribuído. que Eu lembro que bom. a gente até tinha um valor do jornal, para que o jornal tivesse um valor, né? Uhum. Mas não era cobrado não, tá? Nós distribuímos ele. Ó, nessa primeira edição, o valor do jornal era R$ 2,50. E nós mandávamos distribuir nos distritos, nos órgãos públicos, no comércio e tal, para que todo mundo acabasse tendo acesso ao jornal. Caramba, que legal, né? Então as pessoas não precisavam nem comprar e já estavam recebendo. E assim, Edu, por exemplo, hoje nós estamos em julho, né? Gravando esse vídeo. Por exemplo, então eu vou receber o jornal hoje. Eu ia ver as notícias do mês passado, então, né? Porque Sim. realmente não tinha como você fazer as notícias do mês inteiro em uma. Tipo, você tinha que esperar o mês inteiro passar para você fazer as notícias e daí mandar. Então, ia ser uma ou 2 semanas depois, né? Depois. E como eu te disse, Fernanda, por incrível que pareça, muitas pessoas não tinham tido acesso à informação ainda. Por isso que o jornal físico, naquele momento, funcionava. Né? E depois a gente teve que ir aumentando a periodicidade, né? Foi para quinzenal, foi para cada 10 dias, né? Até que chegou num ponto que nós conseguimos colocar o site no ar, né? O Correio do Lago. Aí nós abolimos o jornal.
Caramba! impressa. Sim, e como foi essa criação do site? Vocês, que agora é um site, né? A gente tem todos aqueles programas, pessoas que programam sites e tal, e alguém fez pra vocês ou vocês conseguiram criar? Porque assim, na escola eu tenho um negócio que é pensamento computacional. Tinha, ano passado. E a gente às vezes tinha que criar alguns sites. Eu Uhum. era péssima nisso. Então, assim, alguém criou pra vocês o site ou vocês conseguiram de alguma forma? Eu não sei como vocês conseguiram isso. O Correio do Lago, ele foi feito, a primeira plataforma nossa foi feita aqui em Santa Helena. Quem fez na época, eu acredito que não vou estar mentindo, foi o Ignaldo Marques. O Ignaldo era um programador na época, e daí ele manjava de web também já, tá? O primeiro foi ele que fez. E depois, só que esse primeiro, o que a gente fazia com ele? Nós pegávamos o conteúdo do impresso e jogávamos lá. Era só para ter o que saía no impresso disponível na internet. Mas nesse momento a internet era por modem ainda, aquele acesso discado, era devagar, pouca gente tinha, né? Não se tinha smartphone, então era só para ter um complemento. Quando a gente passou para site mesmo, nós contratamos uma empresa de Marechal Cândido Rondon, naquele momento. Minto, nós tivemos o Wanderson, que fez, um outro programador daqui também, né, o Bilk Barbosa, que também fez um site para nós, certo? E por último, nós tivemos uma empresa de Rondon que já mexia justamente com comunicação, né? Que fez o Correio do Lago, que é como ele é até hoje. Meu Deus, e isso quanto tempo faz? Já deve fazer uns mais de 10 anos, né? Porque, assim, a tecnologia, eu lembro que quando eu tinha uns 6 anos, a minha mãe comprou um notebook uma vez, daí eu fiquei assim, abismada, porque eu não tinha muita convicção daquilo, sabe? Gente, eu tenho 17 anos, já faz tempo, não tô tão nova assim. Você vai ver o negócio da tecnologia, que agora as crianças têm de tudo, né? Eu não tinha aquela vez. E tipo assim, então, que ano que foi que começaram a adentrar mais no site e pararam com o jornal físico totalmente? Nós demos ênfase ao site em 2008 e... Qual ano que eu nasci? Então, fazem 17. E em 2009 nós já não tínhamos mais o impresso. Não tinha mais. Não. Ah, caramba! E assim, foi um pouco difícil para vocês desapegar desse impresso aí, ou vocês foram. Porque assim, vamos combinar, tinha algo simbólico ali de vocês, que foi algo que cresceu e assim, você acha que o jornal, ele teve mais visibilidade depois que começou a internet, ali naquele tempo, 2008, 2009, ou antes, quando, claro, não contando com agora, né? Mas quando vocês começaram ali na internet, teve mais visibilidade aquele tempo ou ainda quando era impresso? Assim, demorou para o jornal na internet funcionar, Fernanda, porque as pessoas tinham que pegar o hábito e daí tinham que ter acesso. No interior, principalmente, era muito difícil. Internet que tinha, como te disse, no primeiro momento era discada, depois veio aquela via rádio. Demorou para chegar no interior, então assim não foi fácil, certo? Tanto que quando alguém me pergunta até da questão financeira do jornal, né, eu sempre falo, olha, ele dá lucro faz 10, 12 anos. Antes não, foram vários anos, né, tendo que sustentar o jornal para que ele funcionasse. Justamente porque, como não tinha lá muitos acessos no início, nós não conseguimos cobrar dos nossos patrocinadores, né, cobrava-se pouco. E tinha pouco patrocinador também. Até que a coisa se popularizou, o Correio do Lago se tornou vício, né? É difícil você encontrar uma pessoa que não acesse o Correio do Lago na nossa região. E não só em Santa Helena, né? E aí sim, daí funcionou, daí todo mundo visualizava. Lançamos hoje picos de 180 mil acessos por dia, né? Matérias aí com 30, 40, 100 mil acessos. Então, passou a funcionar diferente, né? E assim, Edu, a gente sabe que agora tem bastante visibilidade, né, o Correio do Lago, e lá naquele tempo, ainda quando era impresso, tinha bastante procura, bastante busca, ou não era tanto? O pessoal esperava o jornal, sim. Como eu te disse, não tinha essa facilidade, entende? Então, por mais que, por exemplo, eu já tivesse ouvido uma determinada notícia no rádio, o rádio não dava imagem, as pessoas queriam ver a foto, né? E o jornal saía com duas fotos, preto e branca, mas funcionava, é o que tinha. Sim, e Edu, quando o Correio do Lago começou a ter a visibilidade que tem hoje, que é um dos mais vistos, com mais visualizações no Paraná, você imaginava que ia ter tanto, ou você sonhava, provavelmente sonhava com isso, mas você imaginava que ia ter tanta visibilidade quanto tem agora, ou quando começou a ter mesmo, você deu um baque para você assim? Fernanda, não, a gente não imaginava até onde poderia chegar, né?
porque nós comemorávamos acesso por acesso, entende? No começo, dava 10, 20, 30 acessos por dia, né? 50, de repente 200, de repente 500, ó, passou de 1.000, ó, passou de 10.000, entende? Então foi indo devagarinho, a coisa foi acontecendo, né? Mas não, a gente não sabia até onde poderia chegar, até onde seria esse alcance. Caramba, Edu, mas que história boa, né? Daí do nosso tão buscado Correio do Lago, porque a gente acontece alguma coisa, aconteceu alguma coisa, vamos ver no Correio do Lago para ver se é verdade, para ver o que eles postaram. Então a gente sempre tá buscando. Eu lá em casa a gente é assim, aconteceu alguma coisa, vamos lá ver no Correio do Lago se já postaram, algo assim, porque é tudo muito rápido. Aqui tem essa facilidade de aconteceu, logo depois já tá lá, né? E assim, é muito importante. Eu sempre fui muito adentro disso e nunca imaginei que eu ia estar aqui hoje, né? Graças a Deus eu tive essa Participando aqui com a oportunidade. gente, né? Isso. Mas assim, muito incrível. E Edu, conta pra gente, você pensa a um futuro próximo ou distante pro Correio do Lago, com novidades ou algo assim? Eu acredito que a busca pela mudança sempre, né? Cada vez a gente tenta evoluir mais. Mas você tem algo em mente para daqui a alguns anos ou daqui a alguns meses para contar pra gente? Fernanda, não em mente, não existe um plano, mas as coisas caminham para uma web TV, por exemplo, né? Porque hoje temos vários programas, várias pessoas participando, né? Então, é uma tendência. Vai depender como a coisa vai se ajustar, né? Vamos ver como é que vai ser, o que o futuro nos reserva. É importante também, Fernanda, ressaltar que esse sucesso do Correio do Lago, ele se deve principalmente à nossa equipe, né? Vocês, né? Você, a Fernanda, o Macedo, a Larissa, o Sabugo, o Cassiano, a Carla, né? As pessoas que estão aqui trabalhando com a gente, né? Colaborando aqui com o jornal diariamente. Não fosse por todos eles, né? Os nossos colunistas, né? Temos lá o André, o Natan, a doutora Ionara, a doutora Aline, enfim, todo mundo, né, que participa aqui e que já passou por aqui. Tem muita gente que ficou um tempo com a gente, né? Ó, o nosso primeiro funcionário, por exemplo, o Juarez Negrona, que hoje está lá em Palotina, está com um site também, que é o Correio do Ar, que funciona também muito bem. Nós temos o Bruno, que também teve uma breve passagem por aqui, e hoje o Bruno está lá em Posse, na Bahia, onde ele também tem um jornal, que é o Correio do Cerrado, que também funciona muito bem, está indo bem, né? A minha esposa, Cristiane, também, que é uma grande parceira, ela sempre esteve aqui com a gente no jornal, sempre colaborando, ajudando, né? Enfim, todo mundo que participou de alguma forma aqui no Correio do Lago, é a eles que nós devemos esse sucesso. Então, Edu, muito obrigada por falar dessa experiência de vida tua, que você trouxe isso pra gente, você e o Helder, né, juntamente. E tá aí até hoje com um grande sucesso aí aqui no oeste do Paraná, principalmente, né? Então, a gente agradece muito. Eu agradeço também porque eu tenho um trabalho aqui daí. Mas eu acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que você tenha falado tudo um pouquinho sobre o que era o que foi o Correio do Lago, que está sendo ainda. E eu acho que é isso, gente. Pô, fala sério, já tô com saudade do próximo episódio.